Bom dia a todos. Gratidão, Senhor, por mais um dia de bênçãos. Continuando a leitura do Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento, a palavra encontra-se no capítulo 10 de Êxodo, oitava praga, gafanhotos. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1 ao 6. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e a casa de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra ao dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Aqui nesta passagem, Moisés faz a pergunta de ouro que Deus assim o colocou em sua boca, a Faraó: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Diz o Senhor. E ele se recusa a baixar a frequência. Então a natureza sobe o tom. É aqui que está a energia que bate e volta. Continue comigo, do versículo 7 ao 15. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, serve ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, com os nossos rebanho e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós os homens, e serve ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito,
e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Os gafanhotos não deixam nada verde. O Egito, que se orgulhava das suas plantações e do Nilo, vira um deserto. Continuando do versículo 16 ao 20. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão. Ele lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Aqui nós temos a falsa humilhação. E Faraó chama Moisés e Arão às pressas e diz: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Aqui nós temos o diagnóstico da consciência. Faraó não está se arrependendo. Ele está fazendo uma negociação de alívio. Ele pede perdão somente desta vez. Versículo 17. No projeto Logos, isso é o que chamamos de sintonia de curto prazo. Ele quer a morte, os gafanhotos. Ele quer que a morte, os gafanhotos, saia, mas ele não quer que a luz entre. No versículo 17, o Faraó pede perdão só por essa vez. Ele diz: ele quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. E Moisés avisa: ou sai todo mundo com tudo o que tem, até a unha, ou ninguém sai. No projeto Logos, ou você é 100% luz, ou a escuridão do Egito ainda tem uma ponta em você. Moisés sai e ora, versículo 18. Deus envia um vento ocidental fortíssimo que joga os gafanhotos no mar, mas assim que o alívio vem, o coração se endurece. Versículo 20. Cuidado! O arrependimento que só dura enquanto os gafanhotos está comendo a sua horta. Se a consciência não mudar, o problema volta com outra face. Continuando do versículo 21 ao 23. Acompanhe a leitura. Nona praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, os filhos de Israel, todos tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, serve ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado.
as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Faraó, ele tenta a sua última cartada, antes das trevas totais. Ele diz: ide servir ao Senhor. Aqui nós temos a resposta de autoridade. Moisés dá um cheque-mate, nem uma unha ficará. Por que Moisés é tão radical? Porque no Logos a entrega tem que ser 100%. Se você deixa uma ovelha no Egito, o seu coração continua amarrado lá. Aqui nós temos, do versículo 28 ao 29, o rompimento total. Faraó perde o controle e ameaça Moisés de morte. Guarda-te, não vejas mais o meu rosto. Moisés responde com uma frieza profética: bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. E aqui tem a separação de frequência. Ela é definitiva. Não há mais diálogo entre a luz e as trevas. No projeto Logos, ou a gente sai inteiro da escravidão, ou a gente ainda não saiu de verdade. Deus abençoe vocês, o lar, a família de todos, em nome de Jesus. Obrigada por acompanharem a leitura do capítulo 10 de Êxodo. Deus abençoe vocês, o lar, a família de todos, em nome de Jesus. Gratidão.